Revista Espírita. Terceiro ano, 1860. Jornal de Estudos Psicológicos. Publicada sob a direção de Allan Kardec. Novembro de 1860. Boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Sexta-feira, 5 de outubro de 1860. Sessão particular. Reunião da Comissão. Leitura da ata e dos trabalhos da sessão de 24 de agosto. Com o parecer da comissão, que tomou conhecimento da carta de pedido, e depois de relatório verbal, a sociedade admite como associado o Sr. B., negociante de Paris. Comunicações diversas. 1. O Sr. Allan Kardec dá conta do resultado da viagem que vem de fazer no interesse do Espiritismo, e se felicita pela cordial acolhida que recebeu por toda a parte, e notadamente em Sens, Mâcon, Lyon e Saint-Étienne. Constatou, por toda a parte onde se deteve, o progresso considerável da doutrina, mas, o que foi sobretudo digno de nota foi que, em nenhuma parte, não se viu dele fazer divertimento, por toda a parte dele se ocupa de maneira séria, e por toda a parte se compreende a importância de suas consequências futuras. Sem dúvida, há ainda muitos opositores, dos quais os mais obstinados são os opositores interessados, mas os escarnecedores diminuem sensivelmente, vendo que os seus sarcasmos não colocam os galhofeiros de seu lado, e que favorecem mais do que detêm o progresso das crenças novas, começam a compreender que nada ganham com isso e gastam o seu espírito em pura perda, por isso é que se calam. Uma palavra bem característica parece estar por toda a parte na ordem do dia, é esta: o Espiritismo está no ar, por si só ela pinta o estado das coisas. Mas é sobretudo em Lyon que os resultados são mais notáveis. Os espíritas ali são numerosos em todas as classes, e, na classe operária, eles se contam por centenas. A doutrina espírita exerceu, entre os operários, a mais salutar influência do ponto de vista da ordem, da moral e das ideias religiosas. Em resumo, a propagação do espiritismo caminha com a mais encorajadora rapidez. O Sr. Allan Kardec leu o discurso pronunciado pelo Sr. Guillaume no banquete que os espíritas lioneses lhe ofereceram, e a resposta que lhe deu. A sociedade reconheceu os testemunhos de simpatias que seus confrades de Lyon lhe deram nessa circunstância, vota-lhes uma carta de agradecimento, cujo projeto foi submetido à comissão, e emendado por ela. Essa carta será transmitida aos cuidados do presidente. O Sr. Allan Kardec viu, em Saint-Étienne, o Sr. R. ouviu dele mesmo a exposição do sistema que lhe foi ditado por meio do que chama a escrita inconsciente. Este sistema será ulteriormente objeto de um exame especial. Deu conta de um caso muito curioso de obsessão física sobre uma pessoa de Lyon, de um fato de mediunidade visual, do qual foi testemunha, e de um fenômeno de transfiguração que se passou nos arredores de Saint-Étienne, na pessoa de uma jovem que tomava, em certos momentos, a aparência completa de seu irmão morto alguns anos antes. 2. Narração de um fato notável de identidade espírita, ocorrido sobre um navio da Marinha Imperial, navegando nos mares da China. O fato foi reportado por um cirurgião da frota, presente à sessão. No navio, todo mundo, desde os marinheiros até o Estado-Maior, se ocupava de evocações, mas não conhecendo o meio de se obter comunicações escritas, serviam-se da tipologia alfabética, teve-se a ideia de evocar um tenente morto, há 2 anos, entre outras particularidades, disse isto: peço-vos insistentemente pagarem ao capitão a quantia designou a soma que lhe devo, e que lamento não lhe ter pago antes de minha morte.
Ninguém conhecia esta circunstância, o próprio capitão a tinha esquecido, mas tendo verificado as suas contas, ali encontrou a menção da dívida do tenente, e cuja cifra indicada pelo seu espírito era perfeitamente exata. 3. O senhor de Grande Boulogne leu uma encantadora peça de versos, dirigida por ele ao seu espírito familiar. Estudos. 1. Perguntas dirigidas a São Luís sobre a sua aparição ao médium vidente de Lyon, em presença do Sr. Allan Kardec. Ele respondeu: sim, era bem eu, era do dever da minha missão não abandonar o diretor da sociedade que patrocino. Outras perguntas sobre a impressão física produzida sobre certos médiuns escreventes pelos espíritos bons ou maus. 2. Evocação do Sr. C.H.D.P. que se encontrou afogado, e cuja morte foi atribuída a um suicídio. Ele desmente esta opinião, contando as causas acidentais que ocasionaram a sua morte. 3. Ditado espontâneo, assinado por Lamennais, obtido pela Sra. D. Sexta-feira, 12 de outubro de 1860. Sessão geral. Reunião da Comissão. Presidência do Sr. Jobard, de Bruxelas, Presidente Honorário. Leitura da ata e dos trabalhos da sessão de 5 de outubro. Comunicações diversas. 1. Leitura de diversas comunicações obtidas pela Sra. S.C.H.M., Os Órfãos, assinada por Jules Morin. Outras, assinadas por Alfred de Musset, a Rainha de Oude, Nicolas. 2. Leitura de um ditado espontâneo assinado por São Luís, obtido pelo Sr. Darcol, sobre diversos conselhos aos espíritas. 3. Carta dirigida ao Sr. Allan Kardec, pelo Sr. J. de Terrenoire, sobre a penosa impressão que produziu, sobre ele, a exposição do sistema do Sr. R. Estudos. 1. Evocação de Saul, rei dos judeus, declara que não é ele que se comunica à senhorita. B. O espírito que se comunica sob este nome ensinara, no círculo dessa senhorita, um sistema particular cujos 2 pontos principais são estes. Primeiro, os espíritos são tanto mais esclarecidos quanto sua última existência terrestre seja mais antiga, de onde se segue que São Luís, por exemplo, deve ser menos avançado do que ele, porque morreu há menos tempo. Segundo, que os espíritos não encarnam senão na Terra, e que o número dessas encarnações é de 3, nunca mais, jamais menos, o que basta para conduzi-los do grau mais baixo até o grau mais alto. Tendo o Sr. Allan Kardec combatido essa teoria como irracional e desmentida pelos fatos, o espírito empenhou-se em fazê-lo mudar de opinião. Sendo evocado, não pôde sustentar o seu sistema, mas não se deu por vencido, e pediu para ser ouvido numa outra sessão íntima, e pelo seu médium habitual. Nota: esta sessão ocorreu alguns dias depois, e o espírito persistia em se dizer Saul, o rei dos judeus, mas pressionado pelas perguntas, deu prova da mais absoluta ignorância, dizendo, por exemplo, que a encarnação não ocorre senão sobre a Terra, porque a Terra é o único globo sólido, todos os outros planetas não sendo, segundo ele, senão globos fluídicos, não podiam servir de habitação a seres corpóreos. Quando se lhe objetou o fenômeno dos eclipses do Sol, pretendeu que o Sol jamais era eclipsado por Mercúrio e Vênus, e que, aliás, os astrônomos nem sempre estiveram de acordo entre eles. Esse fato prova, uma vez mais, que os espíritos estão longe de ter a ciência infusa, e o quanto se deve manter em guarda contra os sistemas que, por amor próprio, alguns procuram acreditar, a favor de algumas belas máximas de moral. Este, apesar de sua jactância, mostrou o seu verdadeiro caráter, pela sua ridícula teoria de corpos planetários, e provou que, quando vivo, deveria ser menos instruído do que o último escolar, o que não prova muito em favor do seu adiantamento.
Quando esses espíritos encontram ouvintes que acolhem as suas palavras com uma confiança muito cega, disso se aproveitam, mas serão encontrados menos à medida que se compenetrarem desta verdade, de que é necessário submeter todas as comunicações ao controle severo da lógica e da razão. Quando esses espíritos, pseudo-sábios, verem que não se é mais vítima de nomes respeitáveis dos quais se apoderam, e que não podem fazer aceitar as suas utopias, compreenderão que perdem o seu tempo e se calarão. 2. Evocação do espírito que se comunicou ao Sr. M, e igualmente ele editou um sistema completo. Este estudo será repetido ulteriormente. 3. Ditado espontâneo obtido pelo Sr. D, sobre a ciência infusa, e assinado por São Luís. Esta comunicação parece ter sido provocada pelos assuntos com os quais se ocupou durante a sessão. 4. Desenho obtido pela senhorita J e assinado por Aris Schaeffer. 5. Evocação de Nicolas, pela senhorita J. Ele se manifesta, como de hábito, pela violência. Pedir-me calma, disse ele, é pedir para não ser eu. Vós o vereis, eu queimo ainda, é que o sopro da batalha eleva-se para mim. Interrogado sobre a razão pela qual se mantém tão calmo com a senhora Fichte, responde, tomei um intérprete para não ferir essa frágil criatura. Posso ter belos e bons pensamentos, mas eu mesmo não os escrevo. Um outro espírito se comunica espontaneamente à senhorita J, pela sua extrema doçura, sua escrita séria, correta e quase de imprensa, que contrasta de maneira tão notável com a escrita brusca, angulosa e impaciente de N. O médium crê reconhecer a Jean-Baptiste, que várias vezes se manifestou dessa maneira. Ele fala da eficácia da prece, e lembra os profetas do Apocalipse, que hoje encontram a sua aplicação. Sexta-feira, 19 de outubro de 1860. Sessão particular. Reunião da comissão. Leitura da ata e dos trabalhos da última sessão. Com o parecer da comissão, e depois de relatório verbal, são admitidos, como associados livres, o Sr. G, negociante de Paris, e o Sr. D, empregado dos Correios. Comunicações diversas. 1. Leitura de uma comunicação obtida pela Sra. S.C.H., de seu irmão. Ela é notável pela elevação dos pensamentos, e prova a afeição que os espíritos conservam por aqueles que amaram sobre a terra. 2. A senhora Deso lê a evocação de uma antiga criada, morta ao serviço de sua família. Esta evocação, onde o espírito prova o seu apego e seus bons sentimentos, oferece uma particularidade notável, que é a forma da linguagem, que é em todos os pontos semelhante à das pessoas do campo, tendo o espírito conservado até as expressões que lhe eram familiares. 3. Fato de identidade relativo ao espírito do Sr. Charles T., evocado na sessão de 5 de outubro. A pessoa com quem já se comunicara em Bordeaux, tendo evocado de novo, nos primeiros dias desse mês, comunicou-lhe que fora chamado na sociedade, onde confirmara o que lhe dissera a respeito da causa acidental de sua morte. Poucos instantes depois, essa pessoa recebeu a carta do Sr. Allan Kardec, que lhe transmitia o detalhe da evocação feita na sociedade. 4. Narração de diversos fatos de aparições vaporosas e tangíveis, e de transporte de objetos materiais, pessoais ao Sr. de S.T.G., presente na sessão, assim como a um dos seus pais. Esses fatos serão objeto de um exame ulterior. Estudos. 1. Evocação do espírito que se manifestou visivelmente ao Sr. de S.T.G. Ele dá algumas explicações, mas declara que prefere se comunicar pelo seu médium habitual. 2. Evocação de um espírito que toma o nome de Baltazar, e que se revelou espontaneamente na casa da senhorita H, mostrando disposições gastronômicas.
Essa evocação oferece um grande interesse do ponto de vista do estudo dos espíritos não desmaterializados, e que conservam os instintos da vida terrestre. 3. Três ditados espontâneos foram obtidos, o primeiro pelo Sr. Didier Filho, sobre o cristianismo, assinado por Lemenais, o segundo pela Sra. Gostei, sobre os espíritos materiais, assinado por Delphine de Girardin, o terceiro pela Senhorita Witt, o Beijo da Paz, parábola, assinada por Channing,